a meditação, ela é a observação e o estado presente. Então, assim, o seu pensamento, assim como o seu coração que bate, o seu pensamento pensa. Então, você não vai deixar de pensar. Não existe a sua mente parar de pensar nem quando você estiver meditando, nem quando o seu estado alterado de consciência estiver em ação. A sua mente, ela vai seguir pensando. Então, o que acontece? Para você acessar esse estado alterado de consciência, existem várias maneiras. Tá? Não existe somente uma maneira de acessar esse estado alterado de consciência. Através da meditação respiratória, é a partir da observação da nossa respiração, é ancorando no presente. Então, você vai estar utilizando a sua mente para observar os seus pensamentos, ao invés de utilizar a sua mente para te levar para fora de si. Então, você vai estar usando o seu poder de observação e o seu poder da mente, porque a sua mente ela não vai parar de funcionar. O que você vai fazer é coordenar sua mente para trazer a atenção para você, para o seu corpo, para a sua respiração. Então, a sua mente, como ela não para de pensar, o que a gente faz? A gente utiliza ela para elas trabalhar em pró de estar no momento presente. Então, eu estou aqui no meu estado meditativo, e aí o que acontece? A gente tende a querer sair. Por quê? Porque como a gente já falou, do meu pensamento, para minha emoção, para minha ação, essa ação ela é inconsciente. Então, por exemplo, eu tô aqui meditando e vai começar a surgir pensamentos e emoções que vão me tirar. Vão me tirar o quê? Passou uma mosca, coçou, automaticamente, sem eu parar para pensar, eu vou me coçar, eu vou me movimentar, minhas costas estão doendo, eu vou alongar. Então, o que isso remete? O tempo todo, o nosso pensamento leva a uma emoção, né, que gera um incômodo e que leva a uma ação. Esse processo, ele ocorre o tempo inteiro. O que é meditar? Observar esse processo. Estar presente, observando como você pensa, sente e age. Então, meditar não é sobre parar de pensar, é sobre estar presente, observando. A partir do momento que você está nessa presença e observação constante, esse processo vai fazendo, sem se movimentar, vai fazendo com que você acesse esse estado alterado de consciência. É uma das maneiras de acessar esse estado alterado de consciência. A partir do momento que você chega nesse estado alterado de consciência, existem inúmeras coisas que podem ocorrer nesse estado alterado de consciência. Nesse estado, você já recebe energia prânica, que é a energia vital, que é a energia que vai passar do seu campo energético, do seu campo físico. Então, o estado alterado de consciência é um estado de quando a gente está nesse estado de observação, mas além de estar em observação, a gente vai para esse lugar de alterar a nossa frequência, o nosso estado vibracional, que é, por exemplo, quando a gente acorda ou quando a gente está muito sonolento, a gente tem aquele estado de relaxamento, né? Quando a gente acorda e a gente não está num pique de, tipo, acordar ansioso, a gente ainda está meio sonolento. Esse estado, ele é um estado que está muito mais próximo ao nosso inconsciente do que ao nosso consciente. Então, esse estado é um estado alterado de consciência. E na hora que a gente está nesse estado, que é quando a gente consegue acessar através da respiração e observação, utilizando a nossa mente para ancorar esse espaço, quando a gente chega nesse estado alterado de consciência, a gente tem uma observação maior do que eu estou pensando, ou seja, eu não vou deixar de pensar, mas eu vou conseguir observar o meu pensamento. Eu vou conseguir observar a minha ação. E eu vou conseguir observar a minha emoção, tá? Na hora que eu consigo ter essa observação ampla, são pequenos lapsos de segundos que eu vou ter essa observação. Ou seja, principalmente quando a gente está começando, a gente não vai entrar nesse estado e ficar longos períodos. A gente vai ter lapsos. Até, de repente, a mosca vir e você sair e você ter uma ação automática. Até você doer as costas e você desmontar da postura. Então, o que a gente faz com a meditação é ir alongando esses períodos de espaço da nossa consciência, ou seja, quanto mais tempo a gente conseguir chegar lá, mais facilidade a gente vai ter para repetir esse processo. E aí o que acontece? Quanto mais treinado a gente está de se desconectar do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço, mais fácil nas situações desafiadoras do dia a dia
eu ter essa capacidade de desconexão. A meditação serve para isso, esse treino da nossa mente, para a gente começar a fazer essa desconexão do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço. E na hora que a gente vai se distanciando disso, esse distanciar, eles vão criando espaçamentos entre o pensar, o sentir e o agir. Então, o que acontece? A minha ação automática vai ficando cada vez mais distante. Ou seja, o que antes era aconteceu, eu já fiz, aconteceu, eu já senti, aconteceu, eu tenho microsegundos de espaçamento entre o pensar, o sentir e o agir. E aí eu vou começando a trazer uma ação mais consciente, né? E quando eu chego nesse estado alterado de consciência, muitas coisas podem acontecer, né? Pode acontecer de eu refletir. Então, eu vou estar num espaço como se eu estivesse na minha mente superior. A Célia, que enxerga o que pensa, o que sente e o que faz, tem uma mente superior, que é essa mente que vai estar observando tudo isso. E essa mente superior vai te dar as informações necessárias. Ou seja, você está vendo que seu pensamento é A, seu sentir é B e seu fazer é C. Na hora que a sua mente superior enxerga todo o cenário, ela pode te orientar uma cura. Então, por exemplo, chegamos no estado alterado de consciência. Estou com a questão que eu senti uma angústia, uma dor, e senti que existe uma questão que eu venho sabendo que eu preciso trabalhar ela há muitos anos, e eu nunca consegui parar para olhar para essa questão. Falei, essa dor é uma coisa que eu carrego desde os meus 5 anos e eu nunca parei para olhar. Sentei e falei, chega, não aguento mais sustentar essa dor, quero olhar para isso. Sentei, entrei em estado meditativo, chamei, a gente chama, né, os nossos guias, quem a gente acreditar, os anjos da guarda, Deus, Jesus, quem for da nossa religião, que a gente acredite, e o nosso ser, né, a nossa mente superior, e a gente chama, a gente endereça, a gente coloca a intenção e fala, estou com essa questão, não aguento mais, quero resolver, me orienta? E aí a gente vai entrar no mesmo fluxo criativo que a gente entra para pintar, só que dentro de nós mesmos. Então, sentei lá, chamei e falei, tô com isso, não quero mais, o que eu faço? Na hora que eu sentei, eu comecei a sentir um jorro de energia, começou a descer muita energia. Então, eu não tô mais no controle do que vai acontecer. Quem tá no controle agora é a energia que eu solicitei, que eu pedi. Então, eu recebi um jorro de energia, comecei a observar, né, minha reação, senti muita tranquilidade, muita paz, e a partir daí, o que acontece? Veio as questões, começaram a vir lembranças, memórias minhas de criança que eu ainda não tinha perdoado, que eu ainda não tinha soltado. Nessas memórias, como que a gente faz, né, pra gente conseguir liberar, né, que são os nossos bloqueios? A gente acolhe. Então, vieram essas memórias, eu olhei para essas memórias, vieram emoções e pensamentos dessas memórias, e aí a gente acolhe. A gente conversa com essa memória. Porque o que é essa memória, esse bloqueio? Ele é algo que segue impactando na nossa ação automática, certo? Então, como a gente já aprendeu isso, como que a gente faz para liberar? A gente vai acolher. E como que a gente vai acolher? Olhando para essa situação. Então, me veio uma imagem, eu com 5 anos e tal. O que eu faço para acolher essa situação? Eu vou ressignificar. Então, aconteceu que uma pessoa me chamou de gorda e eu fiquei muito triste com isso e eu carrego isso como uma verdade até hoje, né? Isso é um bloqueio. Então a gente volta nessa situação, olha para aquela criança e ressignifica. É verdade que eu sou gorda, não sou gorda, eu preciso carregar isso pro resto da minha vida. Como que eu conversaria com essa pessoa, com essa criança, com essa mulher que sofreu, que viveu uma dor, que viveu uma angústia? O que eu vou falar para essa pessoa para que eu possa ressignificar essa situação? Então eu vou voltar naquela situação, vou olhar para aquilo que eu senti, pensei e como eu agi naquele momento, e eu vou ressignificar no presente. Então, isso é curar, ir para a raiz da questão, olhar para ela e transformar ela de acordo com a minha mente e a minha experiência atual. Porque aquilo que aconteceu, normalmente a situação anterior e passada que a gente viveu, ela foi interpretada de uma maneira
que hoje não teria sido interpretada da mesma maneira. Só que no nosso inconsciente, a interpretação que ficou na nossa ação automática atual foi a da criança de 5, 6 anos. Então, se a gente não voltar para a criança de 5, 6 anos, a gente vai seguir repetindo esse padrão. Então, na hora que a gente volta lá, observa aquela situação com o nosso olhar de hoje, a gente vai acolher aquela situação, conversar, entender aquela situação. A cura, ela vem da aceitação, do acolhimento e da compreensão. Então, na hora que eu chego ali e olho para aquela criança que, no meu caso, né, que eu tô contando aqui, nem chorou, né? Ela só guardou aquilo para ela como uma verdade, a gente volta e conversa. Escuta, não é bem assim. Isso aconteceu por causa disso, disso, disso. Isso me machuca até hoje, então não precisamos levar isso pro coração. E a gente vai ter uma conversa. Pode ser uma conversa mental mesmo. E eu te amo, e eu te acolho. E aí a gente sente o amor, né? A gente fez muitas vezes essa meditação da expansão do amor e do coração, e é sobre isso, é sobre acolher dessa maneira, né? A gente conseguir utilizar o nosso amor para transformar. E aí a gente envia amor para nós mesmos, a gente aceita, a gente se acolhe, e podem vir emoções fortes, né? Tristeza, angústia, essa emoção que existiu naquela época pode voltar à tona, né? E aí a gente vai olhar para ela, amar, acolher e transformar, ressignificar aquilo que aconteceu. E aí a gente solta, deixa aí. Aquilo não precisa mais influenciar a gente. E aí a gente vai, por exemplo, aí aconteceu isso. E vieram não só uma memória, porque normalmente uma questão, ela vai se amplificando até a gente resolver. Então não foi uma situação, né? Foram umas 20. Então aí começou na minha meditação a aparecer a situação B, D, E, F, G, e eu fui fazendo isso com todas essas situações que surgiram na minha mente. E aí eu falei assim, e o que mais eu posso fazer para liberar isso definitivamente? E aí eles me orientaram. Eu me senti orientada, eu senti a intuição, né? Não existe alguém que fala no meu ouvido, faz isso, mas eu senti que o Ho'oponopono seria algo que poderia me ajudar. E aí a gente pode fazer um Ho'oponopono, que é aquele mantra, para alguma situação específica. Então a gente faz, meu corpo, eu sinto muito por todas as situações que ele passou, que me desafiaram, por favor me perdoa por ter cocriado isso na minha realidade, eu sou muito grata por esse corpo que me ajuda, que me mantém, que me permite viver, eu te amo, eu acolho toda essa dor, e aí a gente vai fazer esse processo de liberação e transformação dessa situação. Então, dentro da meditação, quando a gente está nesse estado, a gente pode fazer esse processo de cura, a gente pode fazer um processo de criação da nossa realidade, ou seja, quero viver tal coisa. Então a gente começa a imaginar, a pensar, a vivenciar aquilo que eu quero viver. Eu posso simplesmente relaxar e pedir energia, se eu estou muito desenergizado, muito cansado, eu estou precisando, né, me revigorar, peço energia, coloco a intenção de receber energia, né, de me revitalizar. Se eu tô com uma doença, se eu tô com uma dor, se eu tô com uma coisa que eu não sei por que aquela questão tá aparecendo para mim, colocar a intenção de entender. Então a gente é um ser muito complexo, né? E dentro desse módulo a gente fala muito das verdades ambíguas e das paradoxais. E a meditação, ela é a coisa mais paradoxal que tem, porque ao mesmo tempo que ela é extremamente simples e você consegue resolver problemas de anos através do relaxar e do respirar, ela é extremamente complexa, porque dentro desse silêncio existe uma infinidade de possibilidades de coisas que a gente pode fazer, né? Desde cura, cocriação, recepção de energia, transformação, amenizar relacionamentos, liberação, perdão. Então, assim, é realmente um universo de possibilidades. E existe o relaxamento no sentido disso, de eu só estar observando. E aí a gente pode entrar em estados de relaxamento e da mente ficar bem silenciosinha. Ela vai continuar existindo. Mas o que que acontece? O pensamento, ele é magnético. Se eu trago um pensamento, esse pensamento vai atrair outro. Se eu dou corda para esse pensamento, outro, e outro, e outro, e outro. E aí a nossa mente vai lá para longe. Agora, se eu corto e volto para mim, é como se pula um pensamento aqui. E eu volto, esse pensamento volta para cá, e a minha atenção, minha energia volta para cá. Agora, esse pensamento veio para cá, e aí a minha energia foi para cá, aí vem outro, e aí vem outro, e aí vem outro. Aí na hora que eu decido com a minha mente consciente voltar essa energia para cá, o que que acontece? Eu corto esse magnetismo do pensamento. E aí a energia volta para cá.
Então a gente pode imaginar o meu corpo e as energias indo para fora. Toda vez que a minha atenção tá para fora do meu corpo físico, tá para fora da minha respiração, para fora de mim, eu tô longe de mim, né? Então eu preciso ter a consciência de que essa conexão minha com o externo precisa estar ativa. Eu tô vivenciando o outro, eu tô vivenciando o externo ao mesmo tempo que eu estou dentro de mim. E para a gente entrar nesse estado alterado de consciência, tem várias maneiras. Meditações ativas, meditações, né? Pela manhã é muito mais fácil de meditar, porque você já tá num estado ali muito próximo do estado alterado de consciência. Pós-academia, né? Quando você acaba de fazer, é muito mais fácil de você sentar e de você conseguir meditar, porque você já liberou muita coisa, né? Essa energia vital, ela é recebida pelo exercício físico também. Então é muito mais fácil de você meditar após. E o mais importante para mim é, quando a gente entra nesse estado meditativo, como a Laurinha falou, né, é difícil, vão vir muitas emoções e tal, é lembrar que a gente é humano, que a gente é composto de emoção, lembrar que as nossas emoções, elas são divinas, né, e essas emoções divinas são as que nos fazem permitir ter acesso a essas situações e questões que ainda nos limitam. Então, quando a gente tem esse olhar amoroso para as nossas emoções, a gente consegue olhar para elas e não rejeitar elas, porque a gente só rejeita elas quando a gente acha que a gente não sabe lidar, ou que aquilo é muito grande, ou que aquilo é muito difícil. Então, quando a gente tem amorosidade com a gente, com o nosso processo, com a nossa humanidade nesse sentido, as coisas vão ficando mais fáceis, porque o processo vai se dar para sempre, questões vão ter sempre, né, para serem trabalhadas. A questão é o quanto a gente consegue olhar para essa questão e ter ferramentas para transformar essa questão.